Lá no site da Undime Bahia, na cidade de Paulo Afonso, o professor Dr. Roberto Sidney, para falar um pouquinho sobre o currículo e a importância de perceber que o currículo está presente, é algo vivo, e as escolas precisam entender e compreender um pouco dessa dialética do currículo. Ele que discorreu sobre o currículo aqui em Paulo Afonso, nesse segundo itinerário da Undime Bahia. Um abraço, bom dia. Bom dia a todos e todas. Primeiro assim, a grande motivação pela qual eu me implico como pesquisador, professor, né, estudioso já há algum tempo do campo curricular, nesse momento, né, estar pensando na escola, mas fundamentalmente como nossos colegas professores da educação básica, né, estão implicados, né, e precisam entrar no mérito dessas questões de políticas de currículo, porque são, de fato e de direito, atores e atrizes curriculantes, ou seja, capazes de acrescentar, tá, sem qualquer tipo de, eu diria, subavaliação da condição desse professor, desde quando as condições estejam apresentadas da sua formação. E o Currículo Bahia, né, onde a Undime aparece como uma das parceiras na construção no Estado da ideia de um Currículo Bahia, ele tem como prioridade que o processo de implantação, né, curricular seja, acima de tudo, uma discussão ampliada, tá, em que os professores da educação básica tenham voz e tenham vez. A princípio, assim que surgiu a ideia da discussão do currículo, enquanto um norte para todo o país, se falava em 60% global, 40% local, mas o professor já trouxe um termo que é teu, que é o local. Fala um pouco sobre essa perspectiva. Na realidade, a ideia de um currículo local é só uma constatação de como nossa existência sociotécnica, ética, política, estética e cultural hoje, tá, está vinculada a um mundo conectado, a um mundo de interações. A diferença não pede mais licença, entra, eu estou aqui, eu quero trabalhar junto, né? Então, assim, quer dizer, não podemos dizer simplesmente que devemos valorizar o nosso contexto e só, ou o local onde moramos só, porque nós somos atravessados e transversalizados também pelo global. Né? Nós temos, inclusive, responsabilidades, né, com o que está acontecendo no nível global. Nós temos também inquietações profundas do que está acontecendo no nível global e que refletimos, né, em níveis locais e vice-versa. Então, o conhecimento curricular também trará, não tenha dúvida, e traz, não tenha dúvida, tá, esse entretecimento de um mundo que cada vez se globaliza, né, ora para o bem, ora para o mal. Obviamente, no nosso campo, nós temos que trabalhar com a ideia de um currículo que tenha a dignidade das múltiplas vozes, das múltiplas justiças e possa, com isso, né, enfrentar as iniquidades sociais via a formação, né, que não é a única maneira, para que a gente possa ajudar a qualificar a vida das pessoas. Como atender, professor, as peculiaridades dos 417 municípios, já que estamos falando da Bahia, nesse caso, sem perder de vista essa necessidade global, essa necessidade do todo e, ao mesmo tempo, também atender aquilo que é peculiar a cada município? Olha, eu costumo dizer, tanto aos meus alunos quanto às pessoas que eu converso sobre isso, né, que, em realidade, a gente não pode ver política de currículo como a panaceia universal dos males da educação. Tá bom? Ou seja, o remédio universal dos males da educação. Entretanto, eu diria a você que, como está previsto no currículo aí, uma política bem intensa, tá, e ampliada de formação de professores, de educadores, de gestores. Esse encontro é um deles, por exemplo, né, eu fui convidado pela mediação da professora Zuma, tá, da Undime, mas a partir do meu trabalho na Secretaria de Educação, assessorando a Secretaria a Coordenação de Ensino Fundamental, então, a formação, né, que vem das nossas inserções em debates, por exemplo, onde a implantação de bases comuns nacionais em outros países, né, pode, inclusive, nos dar, por exemplaridade, tá, possibilidade de uma formação qualificada para que a gente possa trabalhar com a questão da política de currículo a partir de uma perspectiva de autonomia responsável. Nós temos três frentes aí, a Undime representando os municípios, o Estado, através da Secretaria da Educação, e também o MEC representando a União e, naturalmente, a Universidade Federal na qual tu estás inserido. Fala um pouco desse regime de colaboração que precisa também acontecer nos municípios. Internamente também é preciso acontecer o regime de colaboração internamente para que essa BNCC possa sair do papel. Olha bem, a gente não pode ter a ilusão de que as questões vinculadas, né, a políticas de currículo, né, ou inclusive a implementação
fundamentação de currículos a partir de políticas de currículo como referenciais, tá? E como referenciais há um espaço, inclusive, para o acréscimo, para a crítica, para a ressignificação. Uma política não é uma palavra de ordem, não é uma prescrição, é um referencial proposto. Tá? Aí você tem toda a possibilidade de, em você, né, trabalhando com esse regime de colaboração, empoderar essa política no sentido de chegar aos municípios a partir das suas demandas concretas, das suas necessidades concretas, tá? E de uma formação de professores que qualifique isso que eu digo. Né? Nós temos um momento histórico. Se tem algumas questões que nos preocupam, tá? Como toda política, tá certo? Nós temos também a oportunidade histórica de, pela formação de professores, pelo trabalho docente, pela formação docente, também em todos os municípios qualificarmos esse processo. Como percebe a Undime discutindo e naturalmente descentralizando um pouco essas ações, saindo um pouco dos grandes centros, me refiro à região metropolitana de Salvador, chegando até aos extremos da Bahia. Recentemente a Undime esteve por exemplo, em Teixeira de Freitas, agora está em Paulo Afonso, já esteve em Juazeiro. Olha, qualquer política de currículo que ela queira se ampliar, tá certo? Ser efetiva, tá? E atender ao desafio de um Estado que é um país, tá? Ela pede um regime de colaboração que, inclusive, os órgãos municipais, como a Undime, terão que ser chamados, né, terão para esse regime de colaboração, entre outros órgãos. Os conselhos municipais, acabei de falar isso no nosso discurso agora, no nosso trabalho agora. Os normativos e deliberativos. Normativos, né? deliberativos, e eu diria você ampliando isso, né? Nós já estamos pensando como nós podemos ampliar para que a escola, tá, como um lugar também, né, de construção de políticas de currículo. Né? Até hoje isso não está muito claro para a escola, porque nós não temos experiências, né, densas para que a escola aprenda isso. Né? Tem que ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Pois né? Olha, não, eu diria a você que as duas coisas são necessárias, né? Porque você Mas quem tem é quem está dentro. Pois é, o professor, a escola é também um lugar de produção de políticas cotidianas de currículo. Tá? Poderá ser de forma muito mais sistematizada, na medida em que os seus professores e os seus gestores, né, tenham a oportunidade de um processo formativo, de um debate, tá, refinado a partir desse regime de colaboração. Para finalizar, se fala muito com relação à distância que existe, em alguns casos, da instituição superior, das universidades para com a educação básica. Percebe isso também? Existe em alguns casos? Por que essa discussão tende a ser fomentada volta e meia nessas discussões? Há uma distância histórica. Né? A universidade, por mais que ela seja necessária e fundamental para a sociedade que vivemos, tá bom? A universidade, em alguns momentos, em alguns setores específicos, ela se elitiza demais. Né? No caso da educação, a gente vem rompendo isso. Né? Por exemplo, na minha faculdade de educação, o trabalho com a educação básica, FACED, a Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, né? O trabalho com a educação básica entre nós é transversal, ou seja, todos nós estamos sensíveis para que nossas pesquisas, além de trabalhar com os pesquisadores que podem vir da educação básica, tá bom? Temos um doutorado em difusão do conhecimento, um mestrado e um doutorado em educação, um mestrado profissional em currículo e formação direcionada para a educação básica, ou seja, cada vez mais a gente está se sensibilizando, mas precisa muito mais. Graduação, pesquisa e extensão, na essência da palavra. Exatamente, né? Precisa muito mais, tá? Mas, olha, essa é uma conquista que nós vamos fazendo, rompendo com algumas tradições. E autogradativo. Agora, a vontade política não pode parar. Tá certo. Um abraço, obrigado pela atenção, boa sorte sempre. Não há de que, boa sorte para nós.